paradoxo da propriedade Você privada. trabalhou duro, juntou dinheiro e comprou um terreno. Eu faço react, então é uma palavra muito forte, trabalho duro, mas tudo bem, entendi. Aí você construiu a casa dos seus sonhos, um lugar só seu. Agora ninguém pode tirar isso de você. Mas alguns anos se passam e de repente uma grande construtora decide que aquele pedaço da cidade vale muito mais dinheiro sem você ali. Eles te fazem ofertas tentadoras. Casa nova, carro, dinheiro, mas vender não é uma obrigação e você recusa. Então o tempo passa e quando você percebe, sua casa está cercada por prédios enormes. Você perde privacidade, luz solar, ventilação, árvores que antes davam frutos começam a morrer. O acesso à sua casa fica cada vez mais difícil e quem quer te visitar precisa de instruções detalhadas só para conseguir chegar. Eu não conheço ninguém que... Pessoalmente eu não conheço ninguém que passou por isso, mas eu já cansei de ouvir relatos justamente disso acontecendo em Curitiba. Tipo, pessoas que adquiriram uma casa lá na década de 50, 60, uma casa em regiões centrais, e do nada sobe os prédios e a vida vira um inferno. E essa casa, tipo, tá ligado? A primeira coisa que os filhos vão fazer é vender essa p, se livrar de si bem. Sabe? E ganhar ganhar um apartamento dentro desse novo prédio. Tipo, que nunca vai. Eles nunca vão morar lá, isso daí vai servir pra aluguel. O que antes era Que morar em apartamento é uma bosta. No fim do dia, morar em apartamento é muito ruim. Ninguém, tipo, não vou falar que ninguém é uma palavra muito, uma forma muito escrota. É que os os negativos de viver no apartamento, os negativos de morar numa casa são menores do que morar no apartamento. Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu sempre morei em casa. Eu tenho amigos que sempre moraram em apartamento. Quando a gente troca esse tipo de ideia, tipo, sobre os benefícios e malefícios, o malefício de morar na casa é a manutenção da casa. Os malefícios do apartamento é que pô, você tem muito menos liberdade pra viver, tá ligado? Churrasco, um som mais alto que você queira ouvir, tipo, um pouquinho mais, não tô falando nem alto, nossa, estoura os volumes. Não, é tipo, 10 horas da noite você tá jogando alguma coisa, você tem que baixar o volume, tá ligado? Você não vai ter vizinho pra caralho, não tem muito espaço. Agora, a casa é manutenção, é calha, é telhado, é vizinho, é violência, é gente poder invadir sua casa, sabe? São riscos, eu acho que o trade-off pra mim, viver na casa é melhor. Então, apartamento eu acho inferior, porque eu nunca morei no apartamento, então eu não tenho essa experiência. Então, como eu não me acostumei, espero nunca me acostumar, espero nunca morar no apartamento. seu ainda está ali, mas o que está ao redor foi completamente transformado. Não. O apartamento nível da rua é o pior dos dois mundos. Você não tem nem as vantagens de morar no apartamento, você só tem as desvantagens, é barulho, é uma bosta, privacidade zero. É um pesadelo. Você nunca teve escolha. Esse é o paradoxo da propriedade privada. Você acha que tem controle sobre o que é seu, mas no fim não é bem assim. E mesmo assim você quer enchiqueirar os favelados. Sim, eu não vou morar lá. E eu acho que vocês também não vão morar lá. Então, podem ficar tranquilos. É uma solução drástica a um problema grave. E... É assim, eu quero enchiqueirar os favelados. Mas e se em vez de um único caso isolado, isso estivesse acontecendo com bairros inteiros, rua... Tipo, olhando esse take aqui dos Estados Unidos. Estados Unidos? É Estados Unidos, né? Assim, é Nova York, inclusive. É? Aqui, ó. Eu acho que morar nesses prédiozinhos de 4 andares não é um problema, porque eles são bonitinhos, eles estão no nível da rua, você consegue caminhar até os lugares que você precisa consumir, tá ligado? Panificadora, mercado, você consegue ir a pé. É muito, muito da hora, eu gosto desse tipo de prédio aqui. Agora, grandes prédios de apartamentos, come blocks, eu acho uma solução drástica a um problema grave que a gente vive hoje. Porque no meu mundo ideal, seriam isso daqui, sabe? Prédiozinhos, coladinhos, nível humano, como tem na Europa. Modelo europeu de urbanização pra mim é o ideal. Modelo do Europa Ocidental, mais tradicional, sabe? Come block eu acho uma merda. Mas é uma solução que o Brasil deve investir, mesmo, sabe? De forma agressiva. O pessoal fala, e o favelado, o problema do favelado é que o favelado sai da favela, mas a favela não sai dele. Eu entendo. Então, por conta disso, reeducação. Um processo grave, um processo profundo de reeducação. É polícia,
É policiamento constante naquela região para manter a ordem, naqueles policiamento dentro do prédio para manter a ordem. É policial subindo o prédio, tipo, fazendo ronda e o cara para manter a ordem, sabe? É paulada. Vambora, é isso. Vamos, sabe? É processo de reeducação. Porque é um povo que viveu sobre regras do tráfico, mas regras do tráfico pode fazer barulho, pode fazer o que quiser, ninguém vai encher o seu saco. Favelados admitem isso. Daí você vê os vídeos do break. Ah, ninguém reclama de som alto. Dentro de um prédio não pode ter som alto. Então, é isso. É criança sendo reeducada numa escola ultra rígida e os pais sendo policiados, porque cachorro velho não aprende truque novo. Então, vai ter que ser na base da opressão mesmo. Por rua, cidade por cidade. E mais, será que você realmente é dono da sua casa? Ou só até alguém mais poderoso decidir? Atividade pra não virar saudade, não é segredo. Não serve mais ali? E o mais importante, prendeu, matou, prendeu, matou, matou, prendeu. Break. Pode atingir a gnose no Comeblock. Quando compramos um imóvel no Brasil, a ideia de propriedade vem acompanhada de uma série de limitações e problemas. Um dos grandes vilões odiados... Aliás, aquele clipe do Renan, quem fez o meme que deu uma viralizada brutal foi literalmente alguém do Partido Conservador Cristão. Eu não lembro quem que foi o moleque. Ele pegou e enfiou o Renan lá e aquela viralizou pra tudo quanto é lado no Instagram, irmão. Muitos brasileiros é o IPTU, que funciona como uma espécie de aluguel anual pago à prefeitura pelos proprietários e que até já virou tema central de um vídeo aqui no canal. Em resumo, o IPTU é um imposto que é calculado com base no valor venal do imóvel, estabelecido pelo poder público e pode aumentar anualmente conforme a valorização da região ou Tanto que eu odeio IPTU. mudanças na legislação municipal. Por outro lado, as leis de zoneamento definem como cada parcela da cidade pode ser utilizada, dividindo os terrenos em categorias como residencial, comercial, industrial e mista. Essas regras orientam o crescimento urbano e determinam o que pode ser construído em cada área. Em São Paulo, por exemplo, a recente lei de zoneamento, aprovada em janeiro de 2024, permite prédios mais altos em diversas regiões. As zonas mistas e zonas de centralidade poderão ter prédios mais altos. Nas zonas de centralidade, a altura máxima dos edifícios passa de 40 para 60 metros, enquanto o limite máximo das zonas mistas passa de 28 para 42 metros. Além disso, a nova legislação flexibiliza... Eu gostaria de palpitar aqui, mas eu não entendo porra nenhuma de engenharia. Se eu falar, eu provavelmente ia falar uma merda muito grotesca. Eu sei que tem estudo de solo, cara, algumas regiões você não pode ter prédios muito altos, mas a percepção que eu tenho é muito simples. Adensamento tem que ser incentivado. Adensamento dos centros das cidades, para as pessoas morarem mesmo. É isso. Para revitalizar aquela região também, sabe? Que daí, gente morando, força o poder... que vai poder fazer pressão no poder público a... Como eu posso falar? Defenestrar os craqueiros. É isso. Ah, tá cheio de craqueiro na minha rua. Tem que apagar eles. Sumir com eles dali. É isso. Aliás... Eu não lembro, foi a Spectro que falou, eu não lembro, foi num news que eu tava participando. Foi? Não lembro agora. Mas o número de craqueiros que fazem parte da Cracolândia é muito menor do que eu realmente acreditava. Eu achei que era, sei lá, 15 mil viciados naquela... Não, é coisa de entre 500 a 1000 que moram na Cracolândia. Pô, velho. Sério, o centro de São Paulo... foi completamente arruinado por 500 craqueiros? Velho. Porra. Não, o grande problema são os 500 zumbis. Os de passagem meio que é irrelevante. Eu também esperava mais. Quando eu não lembro onde eu ouvi essa informação. Eu esqueci. Eu acho que foi a Spectro. A hora que eu ouvi essa porra desse dado que são só 500 craqueiros... Ah, cara, Mano, eu fiquei com mais raiva ainda do porquê a Cracolândia não existe. Velho, é tão fácil! É tão fácil! Eu achei que era um grande problema. Nossa, tem 15 mil viciados em crack no centro de São Paulo. Não, é 500.
500, cara. Cara, sei lá, coloca no container e manda pro Zimbábue, faz alguma merda com essa porra, tá ligado? Ó, você, viciado em crack, você perdeu a cidadania brasileira, você vai ser deportado para a Libéria. É isso, pronto. Vai lá pra Libéria e vai pro Haiti, tá ligado? Bota num container e manda pro Haiti. Sei lá, faz uma merda. Foda, tá ligado? Manda pro Inferno Verde, hã? Assim, isso, vamos exilar. Manda pro meio da Amazônia pra extrair, borracha. Pronto. Utiliza regras para a construção de Pedro, são 4 jaulas do Secote. Você tem noção que os 500 craqueiros que destruíram o centro de São Paulo são 4 jaulas do Secote? 500 craqueiros destruíram o centro da maior metrópole da América do Sul. É a maior metrópole da América, né? Eu acho que nenhuma cidade americana tem 1 milhão de habitantes. A maior metrópole do continente americano... Pera, a Cidade do México é a maior? Não lembro, eu acho que a Cidade do México é a maior. A maior metrópole da América Latina foi completamente destruída por 500 vagabundos. Pega essa merda e enfia na cela. de grandes shoppings e templos religiosos, eliminando a exigência de limite máximo de tamanho. Ainda assim, esses empreendimentos precisam cumprir diretrizes urbanísticas e ambientais. A lei também trouxe mudanças para as zonas especiais de proteção ambiental, permitindo com restrições a construção de moradias nessas áreas, o que antes era proibido. Essa flexibilização Quando eu for interventor de Curitiba, eu vou enfiar toda a fiação elétrica, toda ela será subterrânea. Vou fazer um grande processo de arborização da cidade. Todas as ruas vão ter árvores. Tipo, todas as ruas vão ser arborizadas, porque... Ah, tem o problema das folhas. Não é um problema, isso daí é um negócio doable. E vou autorizar, na força da caneta, o adensamento do centro. Beleza, vamos levantar prédio nessa... E vou confiscar todos os estacionamentos. Todos. Eu vou confiscar todo... Com que dinheiro? Porra, aí, né, a gente faz a baguncinha. Vou confiscar todos os estacionamentos pra levantar prédio. Vambora. pode beneficiar grandes empreendimentos imobiliários, É só pobre que odeia arborização, tá ligado? mas também levanta preocupações sobre o impacto ambiental e a qualidade de Estacionamento subterrâneo. Eu vou acabar com todos os estacionamentos que são só pra ocupar espaço pra não ser tomado. vida Vambora. de moradores locais. Essa Teria mudança que derrubar o plano diretor. Você esqueceu da frase inicial, a frase que abriu o meu rant autista e idiota? Quando eu for interventor de Curitiba. traz coisas boas e ruins. De um Aliás, esse prédio aqui, ele é curioso, porque eu acho que ele é o único prédio ele tem algo especial nele, eu não lembro. É uma construção... Ele... Concreto armado? Eu não lembro. Eu não lembro qual que é o nome. Eu sei que esse prédio aqui ele tem um negócio especial nele, na construção dele. Primeiro, ele é Art Deco. Ele tem uma coisa na construção, eu não lembro qual que é, mas falam que ele é importante. permite mais prédios, aumenta a Ele é oferta bonito. de moradia e facilita a construção de comércios e templos. Por outro, pode prejudicar quem já mora em áreas tranquilas, piorar o trânsito e sobrecarregar a infraestrutura. Também há o risco de impacto ambiental e de favorecer apenas grandes Estacionamento dirigível, farol, não, na construção dele. Ele tem uma construção ele... Eu não lembro, cara. Bom, foda-se. construtoras. Edifício Altino Arantes. Eu lembro que ele tem um negócio especial, porque eu acho que ele é peça única no Brasil. Se não é único, um dos únicos. Farol de Santander, construído, mirante. Projeto. Porra, eu não lembro. Bom, eu tô enlouquecendo aqui. Anyway, foda-se. Não é elevador, é outra coisa. No fim, É tipo na construção dele, tipo... a lei pode melhorar a cidade, mas tudo vai depender de um bom planejamento e fiscalização para evitar problemas. Quem mais pode sofrer é quem já possui imóveis nessas áreas. Moradores que compraram casas em regiões de baixa verticalização podem subitamente se ver cercados por prédios, perdendo privacidade. É foda, porque eu entendo o drama de um morador que comprou uma casa 50 anos atrás e, do nada, prédios foram levantados ao seu redor, mas, por outro... Foda-se ele, na verdade. Tem que autorizar a verticalização mesmo. Ah, amigo, não quer vender? Beleza, não venda. Não venda a sua casa, more aí. Mas o progresso tá chegando.
prédios serão levantados. Ema, cada um com seus problemas. A cidade tem que ser funcional. Ah, beleza. Faz o seguinte, vende a sua casa por 5 milhões e vai morar num subúrbio, sabe? Compra porque existem condomínios fechados com uma alta qualidade de vida em regiões aos arredores da cidade, sabe? Vai pra lá. Pronto. Acabou. Na China, o cara ia perder a casa. Na China, o Estado ia comprar a casa dele. Mas eu não quero. Eu tô te dando dinheiro e você calha a boca. Dá o dinheiro e vai embora. Empatia é o cara, irmão. A cidade tem que ser funcional. Cidade, luz natural e qualidade de vida. Essa flexibilização das regras de construção favorece grandes empreendimentos imobiliários, muitas vezes em detrimento de pequenos proprietários. As construtoras ganham o direito de maximizar o aproveitamento dos terrenos enquanto os vizinhos sofrem com a cidade tem que ser funcional. Olha essa aberração. O impacto dessas mudanças. Ainda mais com a existência do IPTU progressivo, um instrumento legal que permite às prefeituras aumentar gradativamente o imposto de terrenos subutilizados, forçando proprietários a dar função social aos seus imóveis ou vendê-los. Eu iria confiscar os terrenos sem função social em Curitiba. Nessa eu ia incluir os estacionamentos. Pra quê? Pra levantar prédio. Vamos baratear o custo de moradia nessa cidade maldita. Após 5 anos tá caro. Tá caro, Curitiba tá caro. Curitiba tá muito caro. O município poderá até mesmo realizar a desapropriação do imóvel. Por isso, o estudo de impacto de vizinhança... Mas quando você enfia estacionamento, agora tem função. Olha que legal. É um loophole que todo mundo usa. Eu acho que no Brasil inteiro utiliza essa falha. EIV é fundamental para mapear... Porque, mano, vamos lá. No mundo civilizado... você ter um terreno vazio pra você só colocar carro, que não tem desenvolvimento nenhum, é feio pra caralho. Faz um prédio estacionamento. É isso, Pingola. É um prédio que é um estacionamento. Caralho. Meu Deus, uma tecnologia do século XX. Meu Deus, o prédio estacionamento. Que coisa inovadora. Estacionamento subterrâneo. Meu Deus, que coisa e novidade. Tecnologia nova. Beleza? Mas não. Cara, Curitiba tem muito estacionamento e é feio, tá ligado? Tem prédio, estacionamento feio, prédio, tipo, cara, um monte de área inútil na capital. É um negócio nojento, é escroto, é feio pra caralho. Feio pra caralho. E avaliar todos os efeitos. Tem que ser estacionamento vertical ou subterrâneo e acabou. Pronto. Sobre a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população que mora, trabalha ou transita no entorno. Toda e qualquer atividade ou construção de empreendimento gera impactos positivos ou negativos na qualidade de vida das pessoas que vivem no entorno. Por exemplo, a construção de um shopping center pode aumentar e muito o tráfego veicular na região, ao mesmo tempo que contribui para a valorização imobiliária do entorno. O estudo analisa aspectos como adensamento populacional, uso do solo, impacto no tráfego, demanda por transporte público, ventilação, iluminação. Universidade de Hartford, Connecticut é um pesadelo. Como todas as cidades americanas são feias pra caralho, tirando as antigas, as cidades... Tem as fotos bonitas aqui, né, mano? Fala, Hartford é feia, mas tipo, pô... é um pesadelo, você tá falando de caro. É bonito, é uma cidade bonita, olha aqui. Bem agradável. Tá ligado? Tem um centro empresarial no meio e já imediatamente já tem uma área habitada. Que tipo, cara, esse daqui é o balanço perfeito, irmão. Isso é o balanço perfeito, tá ligado? Sabe? Só que tem que ter mais adensamento ainda, sabe? Pode manter os prédios em alturas humanas. Não precisa fazer um monte de arranha-céu. Mas tá ligado? Prédios ali de 6 andares, só com as pessoas e... Porra, vai ser bonito pra caralho. Funciona. E outros fatores que afetam diretamente a qualidade de vida urbana. Diversos tipos de empreendimentos geralmente precisam passar por esse estudo antes de receber autorização para construção ou operação. A lista costuma incluir hipermercados, centros de compras e lazer, hospitais, loteamentos urbanísticos, indústrias de médio e grande porte, edifícios comerciais grandes,
universidades, escolas, estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários e usinas de reciclagem. Um exemplo prático da aplicação do EIV ocorreu em Caldas Novas, Goiás, onde o Caldas Country Show, evento que atrai cerca de 60 mil pessoas anualmente, causava sérios transtornos à cidade. A população local enfrentava desafios como congestionamento. Bem-vindo. Bem-vindo de volta a Balneário Camboriú. Eu acho que pra você atravessar 101 no final do ano é tipo 10 horas. Tá ligado? Um trajeto que seria muito rápido, tá ligado? Trajeto de quase de 2 horas no máximo de Penha a Floripa, tipo. Não, é 10, 12 horas. É tipo, negócio. Você não anda naquela merda. Aumento da violência, poluição sonora, furtos e roubos, acúmulo de resíduos nas ruas, entre outros. Após o Ministério Público exigir o estudo de impacto de vizinhança em 2012, foram implementadas diversas medidas durante o evento, como melhorias na sinalização de trânsito, uso de sistemas de som que restringiam a emissão sonora apenas ao local do evento, instalação de placas de advertência pela cidade, implementação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, limitação na venda de ingressos e priorização da contratação de mão de obra local. O EIV funcionou como mediador entre os interesses dos organizadores e da população, permitindo que o evento continuasse impulsionando o turismo enquanto minimizava os impactos. Ô, rapaziada, vocês são meio burro, né? Porque vocês não podem ficar divulgando abertamente que existem lugares em Santa Catarina que são mais bonitos que BC. Deixa a pobraiada e os novo ricos ir pra BC, mano. Pensa, pô. Ô, vocês estão malucos? Vocês estão tirando cola? Ô, ô. Não é BC! Balneário! Os negativos sobre os moradores. Mas e quando não existe? Não, nossa, a minha Gaspar é uma cidade linda. E cala a boca! Porra, burro pra caralho, não espalha. Nossa, adoro. Nossa, bombinha. Cala a boca, pô. Bombinha já enche. Você quer mais? Minha Pomerode. Não, Pomerode é horroroso. Só tem racista em Pomerode. Não vá pra Pomerode. Tem esses estudos e ruas inteiras simplesmente começam a crescer sem muito planejamento. Dá uma olhada nessa rua aqui. É uma rua não muito movimentada de Novo Hamburgo, mas que é um dos acessos do centro para um dos grandes bairros da cidade. Eu costumava pegar ela quase todos os dias. Essa rua é o exemplo perfeito de como a construção desenfreada sem um planejamento adequado pode levar a problemas estruturais da cidade. Em 2011, nessa foto, podemos ver somente esse prédio aqui na rua. Um contraste gigante com 2024, onde vemos mais 5 prédios em uma distância de menos de 300 metros. Todo esse desenvolvimento trouxe consequências além da obra dos prédios, que por si só já incomodam o entorno. O crescimento no trânsito, a constante dificuldade de estacionar no local, e a região ainda precisou passar por obras para adaptar o sistema de água e elétrica à nova realidade. Mas agora dá uma olhada nesse prédio aqui, o primeiro da rua que estava aqui desde muito antes de 2011. Se você notar bem, os prédios mais novos, já sabendo que não vão ter a vista para a lateral, nem perdem tempo fazendo janelas nas laterais. Mas aqueles que estavam ali antes perdem muita coisa, como a vista. Valeu, capitão. Pardo, falando em verticalização, a cidade de Aracaju em si é a que mais está investindo nesse modelo. A cada 2 anos 4 prédios de 12 a 16 andares é finalizado, fora Caralho. que valores são acessíveis. Ainda assim é muito pouco. É muito pouco prédio sendo levantado. Bom, é Sergipe, não é um estado gigantesco, então não sei qual que é a demanda. E os valores acessíveis, por enquanto. Pode ficar tranquilo, vai aumentar logo logo. É, assim que Aracaju, se eu não me engano, tem praia? Deixa eu confirmar aqui. 600 mil habitantes. Calma, espera a cidade se desenvolver um pouquinho que você vai ver esses preços acessíveis. Pode ficar tranquilo. A hora que tiver 1 milhão, 2 milhões, sabe? A hora que começar a ter indústria, empresa, o negócio começar a bombar, vai, veja os valores acessíveis aí, beleza? Jorge Esponja da Quinta Itai tipou R$ 10,50. O que destrói os centros de São Paulo não é só os craqueiros, mas também a máfia chinesa que comete extorsão. Dito isso, deveria ter uma lei. Pode estudar e latufar o mafioso chinês. Nanquim foi pouco. Foto com o relator.
Ou seja, ô Naok, exato, compre terrenos e aguarde. Capital, irmão, capital. Capital valoriza eventualmente. Eu passei pelo centro do Rio, puta que pariu, um barulho triste, prédios históricos todos ferrados, caindo aos pedaços, mendigos. Cara, o Rio de Janeiro é um império caído. O Rio de Janeiro é a cara de um império que caiu. O Rio de Janeiro, se é possível fazer um paralelo histórico, o Rio de Janeiro é como a Roma no século VII. Saqueado, população em declínio. Roma, se eu não me engano, chegou até 50 mil habitantes. É isso. É o império. O Rio de Janeiro é a cara de um império que colapsou. No caso, o Império Brasileiro. Hoje a gente vive sob o jugo de bárbaros. Assim como Roma viveu sob o jugo dos dos vândalos, visigodos. Então, cara, os bárbaros germânicos tomaram conta de Roma e Rio de Janeiro é isso. E a luz solar, algo muito valorizado no mercado imobiliário. A mesmíssima coisa aconteceu com o prédio mais abaixo na rua. E eu nem estou falando de casas no entorno, que sofrem muito mais com esses prédios. Tudo bem que a maioria delas está abandonada, mas mesmo assim a rua ainda vai ver mais prédios sendo construídos. Todo esse contexto cria uma situação paradoxal. Mesmo sendo proprietário de um imóvel, você não tem controle sobre o seu entorno e pode ver sua qualidade de vida e o valor do seu imóvel drasticamente alterados por decisões sobre as quais você tem pouca ou nenhuma influência. E existe um cara que sabe muito bem o que isso significa. A história de Orlando Capote ilustra perfeitamente como o conceito de propriedade privada pode ser uma ilusão. Sua casa térrea de 2 quartos que sua família lutou tanto para conquistar acabou engolida por um enorme empreendimento imobiliário em Coral Gables, na Flórida. Olha como era o entorno da casa dele em 2011 e olha como está agora. A casa está cercada por todos os lados. O empreendimento que o engoliu parece uma mini cidade, com torres residenciais, escritórios, lojas, restaurantes e um hotel de 242 quartos. E agora ele tá... Agora ele pega, vende isso daqui por 15 milhões, 20 milhões de dólares. E alguém vai pegar essa casa e vai fazer algum empreendimento que vai ficar muito rico no processo. Olha, vou ser bem honesto. Eu entendo o valor, eu entendo o valor efetivo, eu tenho valor efetivo com muita coisa, mas eu acho que muito provavelmente eu ia vender essa porra agora que tá tudo pronto, eu ia vender e ia ficar muito rico no processo. O velho é teimoso, eu entendo, velho é teimoso, porque é o seguinte, eu hoje, a idade que eu tenho, eu venderia. Ele, que passou a vida toda nessa casa... O valor, o apreço sentimental que é mais do que só um imóvel, é a vida dele. Então, obviamente, ele não vai se desfazer. Porque velho é teimoso e é teimoso por motivos. Ele tem os motivos dele. Mas quando esse velho morrer, os filhos dele vão ficar tão ricos. É a aposentadoria que ele vai garantir a aposentadoria ou pelo menos a faculdade dos netos. Bem no meio disso tudo. As perdas são muitas e visíveis. Durante a maior parte do ano, sua casa fica na sombra. Algumas de suas árvores e arbustos estão morrendo. A árvore de mangas parou de dar frutos. A questão da mobilidade também foi severamente afetada. Se nós entrarmos no Google Earth Studio, podemos ter uma bela noção do que se tornou a vida do seu Orlando. Essa aqui no meio é a casa dele. Ele agora está cercado por construções gigantescas, praticamente preso em sua própria casa. Mesmo sendo proprietário legal de sua casa há 34 anos, Orlando viu sua qualidade de vida drasticamente alterada sem seu consentimento. As leis e regras deveriam ser aplicadas igualmente a todas as partes, e nesse caso não foram. As leis e regras são aplicadas a todas as partes que pagam bem para quem vai definir essas leis e regras, beleza? Ele diz. A cidade repetidamente aplicou as leis e regras para beneficiar o incorporador às nossas custas. Enquanto o incorporador vai pagar milhões de dólares em tributos, e impostos, e taxas e o cara e vai movimentar a economia de uma forma extremamente grande, você, meu senhor, faz o L. Tá ligado? Imagina quantos empregos esse empreendimento gerou na sua construção e na sua manutenção hoje. Sei lá, uma staff de pelo menos 300 pessoas num lugar desse.
sabe? Lojas, outras empresas que alugam. Quantas pessoas trabalham nesses prédios, no prédio corporativo? Pô, é foda. Quantas pessoas moram ali, pagam imposto? Cara, desculpa. A vida é uma pica. A vida não é justa. A vida é essa merda aí mesmo. Então, no fim do dia, a prefeitura e os burocratas, obviamente, vão estar do lado da incorporadora. Não do cidadão. Tadinho, ele é só um cara. Ah, mas ele faz barulho. Mas... No fim do dia, quando você joga todo o sentimentalismo na lata do lixo, que é lá onde tem que ficar, esse velho, ele é um problema. É foda. É foda. A pressão imobiliária foi É isso. É a realidade, cara. É a realidade. clara e cruel. Em 2004, os vizinhos começaram a vender os terrenos e a deixar o bairro. Naquela época, muitos complexos comerciais e apartamentos de luxo surgiram em Miami e a área de Coral entrou na mira dos investidores. Mesmo assim, decidiram não vender. Naquela época, meu pai estava muito doente e tínhamos que cuidar dele, diz ele. E não havia como eu cuidar do meu pai, vender a casa e ir procurar outra casa. Pouco depois, a bolha imobiliária da Flórida estourou e a incorporadora faliu. As outras casas do bairro foram demolidas e por 10 anos não Entendi nada que você falou. aconteceu muita coisa. Alguns anos depois, outro incorporador, a Gavi Holdings, adquiriu o terreno e começou a avançar com um projeto mais ambicioso. Em 2013, Capote afirma que funcionários da incorporadora foram até sua casa e tentaram fazê-lo assinar um documento que, segundo ele, implicava na venda da propriedade e permitia que a empresa o representasse no processo de licenciamento do projeto, o que o deixou irritado. Mas nada impediu a construção e hoje a entrada da casa dele é no final de um beco que exige instruções especiais para chegar. Ele recusou ofertas boas para sua propriedade e resolveu não vender. Talvez a história poderia ter sido diferente se ele tivesse simplesmente aceitado a oferta. Será que somos donos de verdade das nossas casas? Ou só somos donos até aparecer uma empresa grandona querendo construir alguma coisa e mostrar que na real não mandamos em nada? No fim do dia, o mais forte manda, o mais fraco acaba, obedece ou se fode no processo. No caso, ele se fudeu no processo. Quem manda o dinheiro, cara? Quem manda o dinheiro? É isso. Tá entendendo? Ah, mas no comunismo, esse velho seria chutado dali e ia levantar come block. Tá entendendo? Pelo menos, olha. Pelo menos, no sistema legal americano, ele manteve a casa dele. Para pensar que ele manteve a casa dele? Aqui no Brasil, será que ele manteria? Será que ele realmente manteria a casa dele? Na legislação brasileira, com a justiça que a gente tem, com os procuradores que a gente tem, com os políticos que a gente tem? Quem garante que a incorporadora não ia chegar na prefeitura, fazer um lobby, toma esse dinheiro aqui, procurador, prefeito, secretário de obras, faz ali um assédio jurídico, dá uma chacada no cara e a casa dele é tomada pela prefeitura e vendida depois. O cara tava fudido. Aqui no Brasil, se isso acontecesse, esse velho, ele ia perder a casa dele. Sem restituição, sem nada. Ele simplesmente ia perder a casa dele. Porque aqui no Brasil, o componente de corrupção grita muito mais do que nos Estados Unidos, que são corruptos. Muito corruptos. Mas ele manteve a casa dele. Porque ele não tem motivo pra vender. Né? Então, é isso. Aqui no Brasil, algum juiz amigo da loteadora ia canetar que o terreno é deles. É isso. E esse juiz, misteriosamente, ia ganhar uma loja e um apartamento nesse empreendimento. Oh, meu Deus, como assim? Por que será? Nossa, eles são tão legais, né? Porque agora, se Orlando quiser vender a casa dele, muito provavelmente não vale mais 1/3 do que valia. Não. Detalhe. A gente tá trabalhando com justiça. Justiça. Corrupção. Pressão política, pressão jurídica. Mas, a gente sabe que aqui no Brasil a banda toca de outra forma também, né? Se a incorporadora não conseguiu comprar essa casa, se pressão política e jurídica não conseguiu tirar ele dali, nossa, ele foi assaltado no portão da casa, tomou 77 tiros e levaram o celular dele. Oh, meu Deus, que fatalidade. O Orlando ia virar camiseta de saudade, cara. Essa é a real, ele ia virar camiseta de saudade. Ninguém vai querer comprar a casa dele e o empreendimento que cerca a casa dele já funciona bem sem aquele terreno. Então nem ele, a casa dele muito provavelmente não vale mais 1/3 do que valia.
Empresa grandona querendo construir alguma coisa e mostrar que na real não mandamos em nada. Porque agora, se Orlando quiser vender a casa dele, muito provavelmente não vale mais 1/3 do que valia. Ninguém vai querer comprar a casa dele e o empreendimento que cerca a casa dele já funciona bem sem aquele terreno. Então nem eles mais têm interesse no terreno, a não ser que seja uma pechincha. Mas enquanto o seu sobra nada. enfrenta todos esses desafios, existem histórias. Eu acho que aqui no Brasil valeria. É que na América, a América tem uma cabeça diferente. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu já fico pensando aqui. Se fosse aqui em Curitiba, um empreendimento desse que cercou uma casa, legal. Sabe o que ia acontecer? Alguém ia fazer uma oferta para comprar essa casa e levantar um restaurante, um bar, algum tipo de negócio que é muito mais casual do que os que existem ao redor. Tá entendendo? Uma cafeteria, sabe? Alguma coisa assim seria construída naquele terreno, provavelmente utilizando ainda a estrutura daquela casa para manter a autenticidade, sabe? Seria um lugar que ia ser muito movimentado, porque muita gente ia passar por ali. De resistências bem-sucedidas pelo mundo. Na Austrália, a família Zammit recusou uma oferta de cerca de 32 milhões de dólares americanos de incorporadoras que construíram um bairro. Aí, mano, aqui eu não venderia, mas nem f... Nossa, pau no cu da incorporadora. Olha esta casa. Olha, tem um bairro em volta. Mano, aqui eu não venderia, mas nada me faria vender a casa ali. Pera, não é um prédio, não é um shopping, não é um bagulho escroto, não. É um bairro que foi levantado ao redor do meu. Eu tenho um terreno. Nossa, sai daqui, irmão. Nunca quer vender esse negócio. Esse daqui é... Sabe? Inteiro ao redor de sua propriedade de mais de 20 mil metros quadrados. Sua casa em estilo Castelo de Windsor, cercada por jardins exuberantes e vista para as Montanhas Azuis, permanece como um oásis verde em meio a fileiras de casas idênticas. Outro caso emblemático é o de Edith Macefield, que em 2006 recusou uma oferta de $1 milhão para vender sua casa e dar lugar a um empreendimento comercial no bairro de Ballard, em Seattle. Com resultado, o projeto de 5 andares foi construído ao redor de sua casa de 108 anos, que permanece de pé até hoje. A história de Edith posteriormente inspirou o filme Up, da Pixar, tornando-se um símbolo de resistência contra a pressão imobiliária. E aqui no Brasil também tem um grupo de pessoas que está resistindo bravamente às pressões das imobiliárias. Não saia de casa, use colete, beleza? Porque você pode sofrer um assalto. No tweet de Leandro Fernandes, ele conta uma história curiosa em Uberlândia. Um morador que queria evitar que um prédio fosse construído ao lado de sua casa para não perder a privacidade da sua área de lazer. Mas o vizinho ignorou e fez um prédio de 3 andares. Como resposta, o dono da casa simplesmente ergueu um murão bem na frente do prédio. Mito! E assim como Mito! ele, tem outras pessoas que estão se rebelando. O que está rolando na Vila Mariana, em São Paulo, representa bem a resistência. Um bairro tradicional, onde será? De casas antigas, de repente vira alvo da especulação imobiliária. E as construtoras não estão brincando. É ligação atrás de ligação, corretor batendo na porta, história plantada para assustar os moradores. Tudo para pressionar as pessoas a venderem suas casas por preços muito abaixo do mercado. Mas aí os moradores resolveram dar um basta. Aí o que acontece? Aí, coincidentemente, oh meu Deus, por que será? A Cracolândia sai de onde está e começa aos pouquinhos a ser levada para aquela região. Oh, nossa, que problemão. Né? Curioso, né? Espalharam placas gigantes dizendo: essa casa não está à venda e chega de prédios. E começaram a se unir para trocar informações e se proteger desse assédio diário. A engenheira Ana Amélia, por exemplo, conta que chegou a receber mais de 40 ligações de corretores tentando convencê-la a vender. Eles ligam e mandam mensagens insistentemente, dizendo que já compraram todas as casas vizinhas e que a minha é a única que vai sobrar. E se a gente não vender, passaremos por transtornos durante os anos de construção. Teremos riscos estruturais que podem até fazer a casa cair. E o pior, quando ela parou de atender, começaram a ligar para os parentes dela, inclusive de outro estado. A coisa não para por aí. Tem gente que chegou a ser... Eu não atendo o telefone, então isso é um não problema pra mim. Seguido, teve corretor esperando na porta da casa dos outros o dia inteiro. É invasivo, é desrespeitoso e deveria ser crime. Ah, mano, dá um tiro na perna do corretor que ele não volta mais. A verdade é que esse tipo de situação acontece no Brasil inteiro. E o que a galera da Vila Mariana tá fazendo é um exemplo de que ninguém precisa aceitar isso calado.
Eles estão criando um manual contra o assédio imobiliário, ensinando os vizinhos a lidar com esses corretores, a entender seus direitos e até a pressionar o poder público para não ficar de braço. Eu realmente não consigo entender qual que é a insistência em morar em São Paulo, sabe? Mas a incorporadora chega pra mim, me oferece 15 milhões de reais, eu vou embora, porra. São Paulo, cara. Imagina ficar nessa bosta. No fim das contas, a pergunta é: será que somos realmente donos das nossas casas? Ou só somos donos até uma construtora decidir que aquele quarteirão vale mais dinheiro sem a gente? O caso da Vila Mariana mostra que pelo menos ainda dá pra resistir. Ainda dá pra dizer não. Mas a real é que não deveria ser assim. Ninguém deveria precisar pendurar uma placa na porta de casa para garantir que vai poder continuar morando ali. Ninguém deveria ser forçado a vender sua casa por medo do que poderia acontecer se decidir ficar. E nesse caso não é só sobre um bairro de São Paulo. Ele mostra como o Brasil vem mudando. Cada vez mais gente sai das casas para morar em prédios. Não porque quer, mas porque precisa. As casas foram sendo substituídas por condomínios fechados, prédios com portaria 24 horas, câmeras por todos os lados. Vivemos em um pesadelo. Vamos lá. De todos os problemas que o apartamento tem, um deles não é segurança. Tipo, há uma sensação de segurança muito maior em morar num prédio do que morar em uma casa. Tipo, é muito mais difícil um vagabundo invadir o seu prédio e invadir a sua casa do que invadir a sua casa. É foda, bicho. O Brasil é um caos. A gente vive um estado de guerra civil, sabe? Tudo porque a rua já não parece mais segura. A cidade cresce sem planejamento, a insegurança aumenta e, no fim, quem tem menos escolha é sempre quem perde. Enquanto as construtoras seguem derrubando bairros Dito isso, eu moro em casa, então não quero morar em apartamento tão cedo. Inteiros para erguer torres de luxo, a gente precisa perguntar: quem a cidade está favorecendo? Ah, moro numa casa. Minha casa é uma fortaleza. Minha casa tem 2 portões, grade em todas as janelas. Cara, Curitiba. Então, tipo, eu moro numa casa. Eu moro numa fortaleza. Assim como todo mundo mora numa fortaleza. Cara, é foda. O que você acha sobre esse assunto? Acha que os moradores da Vila Mariana estão certos ou que tudo deveria virar prédio? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usar ele para... Vamos lá ver. É isso. No fim do dia, o progresso não pode parar. Não pode parar. E faz, velho.